falar agora sobre a definição da incontinência fecal. O que seria essa incontinência fecal, né? É a incapacidade de controlar a eliminação das fezes. Falamos do que? De incontinência urinária, vamos falar agora de incontinência fecal. Incontinência é a incapacidade de você controlar. Você tem essa liberação de forma incontrolável, né? De forma espontânea. A causa pode ser congênita ou adquirida. Quando adquirida, resulta de enfermidades localizadas na região anal ou de traumas, né, como os provocados por acidentes de trânsito também, cirurgias no períneo, de cirurgias na região anal, consecção dos músculos do esfíncter ou de cirurgias para tratamento de câncer. Se o tratamento, né, ou até mesmo a patologia da incontinência urinária já traz desconforto para o idoso, você imagina a incontinência fecal. As duas não são legais, as duas não são confortáveis, mas claro que a incontinência fecal, acredito eu, que traga um isolamento social maior, né? Ninguém quer sair por aí sabendo que a qualquer momento pode evacuar em algum lugar público. Isso o idoso ele pode sentir vergonha. Então, a restrição mesmo de sair e de parar de fazer as coisas que ele fazia aumenta-se muito. Então, vamos entender um pouco mais o que é a incontinência fecal. Pode ser por enfermidades como o AVC, né, ou AVE, acidente vascular encefálico, diabetes, esclerose múltipla, pode causar incontinência fecal também. Nos idosos, costuma ocorrer redução no número de células do períneo e fechamento insuficiente do canal anal. Qual que é a predominância nas mulheres? O trabalho de parto, que determina o estiramento e a degeneração parcial do nervo pudendo, responsável pela sensibilidade do períneo, e a prisão de ventre mais comum no sexo feminino. A prisão de ventre e a constipação ela é mais comum no sexo feminino, sim, né? Por uma questão hormonal, ou de hábitos também. Então, pode ocorrer mais nas mulheres essa questão da incontinência fecal. E como que é o diagnóstico? Como que eu sei se realmente é? Claro que você vai ter incontinência fecal, né? O idoso vai começar a apresentar essa incontinência, algo involuntário, mas a gente consegue fechar um diagnóstico também. Tem exame proctológico, né, que é avaliar a flacidez do ano, retossigmoidectomia, que é visualizar a parte interna do intestino, eletromanometria, e a miografia, que é a medida do tempo de latência do nervo pudendo, que é o nervo que controla essa questão, tá? E como que eu faço nessa parte clínica? Que seria corrigir o tipo de evacuação, o que se consegue com dieta. Você consegue corrigir a evacuação com dieta e medicamentos específicos para diarreia e para o aumento do bolo fecal, que é o biofeedback, treinamento do esfíncter, como a gente já viu na incontinência urinária. E também temos a questão cirúrgica, que é indicado quando o quadro exige transposição dos músculos e para a implantação de um esfíncter artificial. Como eu disse, tem tratamento, tem vários tipos de tratamento clínico, tratamento cirúrgico, fisioterapia. Porém, eu tenho que ver qual é o tratamento vai mais adequar ao idoso e qual tratamento o idoso vai conseguir realizar também. Isso é muito importante, tá? Auxiliando o intestino, vamos lá. Técnica 1. Diariamente, antes do banho, massageie a barriga da pessoa cuidada com a mão, espalmada começando pelo lado direito, na parte inferior. Suba para o lado direito superior, vá para o lado esquerdo superior, desça a mão para o lado esquerdo inferior e volte para o lado inferior direito. Quanto lado, né? Como que eu vou entender isso? É simples, é uma massagem que vai auxiliar na constipação. Por que tem essa técnica? Porque nós temos colo ascendente, transverso e descendente, né? Que é o caminho, vamos dizer assim, que o bolo fecal ele é formado. Então, se eu vou fazer a massagem, eu vou fazer do colo ascendente, que é do lado direito inferior para o superior, para o transverso e vou descer. E é nesse movimento da massagem
que eu vou estar auxiliando no caso de constipação que muitas vezes ocorre. Claro que não é somente essa técnica que vai ajudar. Eu preciso entender também o que o idoso está comendo, qual é a alimentação, o tipo de medicamento que ele está utilizando influencia? Influencia. Eu tenho medicamento que faz a constipação, como eu tenho medicamento também que dá o quê? Diarreia. Então, eu tenho que associar isso ao tipo de medicamento que ele pode estar utilizando, tá? Então, deite a pessoa de barriga para baixo, segure suas pernas, estique-as e dobre-as sobre a barriga. Essa pressão da perna sobre a barriga ajuda a eliminar os gases que causam também o desconforto. Essa técnica, ela ajuda muito, né? Esse movimento que é realizado no caso de gases, no caso de uma constipação. Muitas vezes você realizar essa técnica vai ajudar muito o idoso, principalmente quando o idoso ele é acamado. Quando o idoso ele é acamado, ele tem uma redução, né, do ritmo dele. Ele está ali acamado, então não tem aquela circulação para poder ter o fluxo normal, né? Então ele acaba ficando constipado. Então realmente você fazer isso de forma mecânica, esse movimento, você ajuda também para a movimentação desse bolo fecal, né? Do peristaltismo para poder ajudar a eliminar. Execute o programa todos os dias no mesmo horário, mesmo quando o intestino já funcionou acidentalmente ou por causa de alguma diarreia. Se possível, usar a privada ou pinico, pois o intestino funciona melhor com a pessoa sentada do que deitada. Como eu disse, o intestino funciona melhor por uma questão de anatomia com a pessoa sentada. Deitada, a anatomia ela não favorece tanto. Então é interessante sim realizar essas massagens com frequência ou até mesmo esses movimentos, mas lembrando que não só isso, eu preciso também enxergar a dieta dele como um todo, a rotina dele como um todo, né, para eu poder saber o que mais eu posso fazer e interligar com a rotina e as medicações também que o idoso utiliza. O que eu não posso esquecer é que sendo incontinência fecal ou sendo incontinência urinária, eu tenho uma perda da autonomia da vida do idoso, da questão social, que também não pode ser esquecida, não pode ser deixada de lado. Eu preciso trabalhar essa questão, claro, com a ajuda de profissionais. É bem delicado esse assunto, é um assunto bem invasivo, é um assunto que você invade realmente a privacidade da outra pessoa, mas precisamos entender e conhecer para buscar ajuda também e trazer mais conforto. Existem colostomia e ileostomia, que também é um assunto delicado, é um assunto que muitas vezes está relacionado a situações que acontecem na vida, a patologias primárias que levam a essa consequência. Então, se o idoso sente aquela culpa de uma patologia primária, de uma perda primária por alguma lesão ou algum tumor, ou enfim, alguma patologia que teve como consequência essa bolsa de colostomia, né? Essa colostomia ou essa ileostomia. E você saber que você tem alguma patologia e ao mesmo tempo olhar para você, para o seu corpo e ver que no seu corpo tem algo que te lembre todo dia daquilo, é complicado. É complicado, é onde você, como cuidador, precisa ter realmente muito carinho e muito amor para poder ajudar nessa fase. Agora vamos entender o que seria isso. O que é a ostomia digestiva? A ostomia é uma abertura cirúrgica realizada na parede abdominal, onde uma porção do intestino é levada até a pele. E dentro da ostomia eu posso ter a ileostomia, que é uma abertura na última porção do intestino delgado, e a colostomia, a abertura localizada no intestino grosso, que é no cólon. As fezes, elas passam pela ostomia para fora do corpo sem o controle da pessoa e são armazenadas em uma bolsa que fica aderida ao corpo. Então eu tenho uma ostomia digestiva, que é uma porção do intestino para fora, projetado para fora. Então eu tenho uma ostomia. Posso ter a ileostomia, que é localizada na primeira porção do intestino, então as fezes ela costuma ser mais líquida, tá? Tem diferença também. E no caso da colostomia, como é a última porção, as fezes ela acaba sendo mais
pastosa. E com isso também muda o odor e também muda a questão de ferimento, tá? Ferimento é exatamente, você imagina uma abertura aqui no abdômen, nessa abertura eu tenho essa ostomia, né, essa porção do intestino projetado para fora, e aquela secreção do intestino, na ileostomia, por exemplo, ela é uma secreção ácida e ela pode lesionar a borda em volta. Então é muito importante o manejo com essa bolsa de colostomia que eu vou estar utilizando, porque você imagina que é uma bolsa que eu tenho um adesivo que ele é aderido à pele, né? Como que faz essa troca? Como que é essa questão social de sair com essa bolsa? Porque ela é involuntária. Então, a qualquer momento, sem a pessoa querer, ela acaba eliminando essas fezes, né? Como um trabalho mesmo, caminho do intestino. Então, aqui eu tenho uma ostomia normal. Ela é vermelha ou rosa vivo, cor de mucosa mesmo, uma cor brilhante e úmida. E a pele ao seu redor deve estar lisa e sem vermelhidão, sem coceira, ferida ou dor. Olha a imagem aqui que eu tenho da ostomia nessa primeira foto. Eu tenho aqui a imagem da ostomia nessa primeira foto, que dá para identificar. Ela é rosadinha, tem cor mesmo da musculatura, um vermelhinho, um rosadinho vivo, brilhante. Aqui eu tenho a projeção dela, tá? E como que é essa rotina dessa pessoa? Manter a atividade normal, viajar, nadar, praticar esporte ou passear ao ar livre, fazer as coisas da vida, né, etc. A única precaução é levar uma bolsa externa, né, uma bolsa extra, na verdade, para troca, caso seja necessário. Não é necessário retirar a bolsa para tomar banho. Se for preciso, poderá trocá-la durante o banho. O sabão e a água não são perigosos e nem prejudicam a ostomia. Apenas deve ser evitado o jato forte do chuveiro diretamente à abertura, né, da ostomia, pois pode provocar sangramento. Como eu disse, aqui diz vida que segue, vida normal. Eu tenho uma bolsa reserva, eu sei como que eu coloco essa bolsa, eu posso fazer minha atividade normal diariamente. Na teoria. Porque a questão psicológica, as limitações traz muitos pesos, né, para o idoso. O idoso aceitar, já que ele perdeu a autonomia, que ele fez um procedimento cirúrgico por algum motivo, e ele precisa estar andando com aquela bolsa, né, todos os dias, e muitas vezes não tem condições, às vezes, de usar dispositivos que podem ajudar. Por exemplo, nós temos alguns carvões ativados que coloca, né, como se fosse mesmo um carvãozinho, ele coloca dentro da bolsa que ela faz o quê? Ela tira o odor. Então, são coisas que pode estar utilizando para ajudar. Existe hoje pastas de barreira, né, pomadas de barreira, que eu passo em volta da ostomia, essas pomadas, para quê? Para não ter agressão na pele, para proteger. Ou até mesmo quando está muito úmido, já tem uma lesão, eu tenho algumas coberturas de curativo, como hidrocolóide em pó, que eu posso colocar ele em volta, é como se fosse um talco, não é talco, tá? É como se fosse a espessura de um talco, chama hidrocolóide em pó, que na hora que eu coloco a bolsa, eu tenho uma fixação melhor. Então, assim, a tecnologia hoje ajuda muito. Mas mesmo assim, o aceitar, né, a aceitação ainda tem que ser trabalhada aos poucos. A bolsa terá que ser esvaziada à medida que for necessário, geralmente 1 ou 2 vezes ao dia. Ou seja, então, quando eu falo esvaziar a bolsa, eu não digo que tem que tirar a bolsa. Essa bolsa pode ficar com um tempo mais prolongado, né? Eu estou falando que ela tem que se esvaziar. Ela tem um clipe embaixo dela que eu vou abrir, vou desvaziar a bolsa, vou dobrar e colocar o clipe de novo. A bolsa pode ser utilizada por cerca de 3 dias, devendo ser trocada antes disso, quando a resina que cola a bolsa perde a cor amarela ou quando se percebe deslocamento ou vazamento. As fezes são capazes de causar grandes lesões na pele, portanto é importante que se utilize uma bolsa que proteja bem a pele fixada e adaptando-se bem à ostomia. Então eu tenho que ter uma bolsa que ela fique acoplada. Normalmente as bolsas, na parte de trás dela, ela vem vários círculos para você medir. É como se fosse mesmo uma régua.
circular, que você mede o tamanho do orifício para poder cortar certinho e colar, para não ficar muito exposta à pele, porque não deve, o risco é muito grande de lesão. E quais os cuidados que eu tenho que ter, Camila, nesse caso? Umedeça a pele com água morna e descolhe delicadamente a bolsa para evitar ferir a pele, principalmente a pele do idoso. A pele do idoso tem que tomar cuidado, tem uma perda ali de queratina da pele. A pele do idoso ela é mais flácida, ela é mais desidratada. Então, se eu não tomar cuidado na fixação, mas também ao retirar, eu vou causar lesões e muitas vezes lesões graves, tá? Não utilize álcool, benzina ou éter, pois esses produtos podem ser absorvidos pela ostomia e ressecam a pele também. Lave a ostomia e a pele ao redor delicadamente com água e sabonete neutro. Não precisa esfregar, tá? Aqui eu tenho algumas fotos da bolsa, para vocês entenderem. Como eu disse, olha, nessa terceira foto aqui da parte superior, você vê que eu tenho uma régua ali que eu consigo cortar certinho no tamanho que eu necessito, tá? Daí eu tenho aquele fechamento, tem algumas bolsas que são um pouquinho mais modernas, como essa terceira foto da parte superior, ela é como se fizesse um fechamento mesmo, eu tenho ali a parte menor, é a que eu vou aderir a pele, ela tem como se fosse uma rosca acoplada, então eu vou lá e coloco a outra parte da bolsa ali e ela faz um tack, né? Ela prende e facilita também bastante.